Mais um vídeo do Que Não Cai despenca na sua prova. E veja agora o tema. A diferença entre erro e o vício redibitório. A gente sabe muito bem que o erro ele inicia no artigo 138 do Código Civil e é um tipo de vício de consentimento, gente. Quando a gente, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, age de modo que não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação. E aí nós temos a situação do erro, figura do artigo 138. Mas eu não posso confundir o erro, figura do artigo 138, que comporta a propositura de uma ação anulatória dentro do prazo do artigo 178 do Código Civil, com a figura do vício redibitório. Olha só, a figura do vício redibitório está lá no artigo 445. Então, Cris, qual seria a diferença entre erro e vício redibitório? Uma pergunta muito comum de prova. Olha só, no vício redibitório, o agente que adquire o bem móvel ou imóvel, ele não incorre em erro, mas simplesmente ele comprou um bem que possuía um vício oculto, um vício redibitório, inadequado e impróprio ao fim que ele é destinado. Agora, o erro, ele recai sobre o psiquismo da pessoa. Então, percebam, enquanto o erro recai sobre o psique, o vício redibitório recai sobre a coisa, móvel ou imóvel. E aí percebam, segundo a lei, aquele que adquire o bem com o vício redibitório, ele tem um prazo decadencial para a propositura de ação. Sim, um prazo decadencial. E essas ações estão presentes no artigo 442 do Código Civil. São as ações chamadas de edilícias. A ação redibitória, que visa redimir, extinguir, ou seja, as partes retornam seu status quo ante, e a ação estimatória, também chamada de quantis minores, que é aquela ação em que a pessoa fica com bem, só que ela requer um abatimento. Só para recapitular, o erro recai sobre o psique, o vício redibitório recai sobre a coisa e não sobre o psique do agente. Então, se esse agente comprou um bem móvel ou imóvel, ele pode propor uma das ações edilícias e não as duas cumuladas, uma das ações, porque trata-se de um concurso eletivo de ações. Concurso eletivo de ações ou propõe a ação redibitória ou propõe a ação estimatória. Quando a pessoa adquirir um bem e esse bem tiver um vício oculto. Vício oculto é aquele que só pode ser observado em um momento posterior. Agora você, meu amigo, minha amiga, que estuda comigo Direito Civil, suave na nave, aqui não cai, aqui despenca na sua prova. Preste muita atenção para o artigo 445 do Código Civil, pois lá no artigo 445 do Código Civil, você tem o prazo decadencial para a propositura das ações edilícias. Repito, prazo decadencial para a propositura das ações edilícias. Uma última indagação. Essas ações edilícias podem ser cumuladas com perdas e danos, Cris? Sim, elas podem ser cumuladas com perdas e danos, desde que o adquirente prove que o alienante atuou com má-fé, ou seja, vendeu o bem já sendo conhecedor do vício. O problema é que, na teoria, isso é muito bonito. Na hora da sua prova, isso é muito bonito. Você leva para lá a letra fria da lei. Ocorre que na hora da prática, na hora da prática tem problema, porque o adquirente terá que provar que o alienante conhecia o vício. É uma prova diabólica. Cris, eu posso cumular as ações edilícias? Não. Trata-se de um concurso eletivo de ações. Vício redibitório só recai sobre contratos onerosos. Cuidado, em prova de múltipla escolha, como a sua, não cabe alegar vício redibitório frente a um contrato gratuito.
A gente falou muita coisa nesse vídeo do que não cai, despenca, não é? A diferença entre erro, muitas pessoas confundem, isso já foi pergunta várias vezes de prova. Erro, vício de consentimento, você pode propor uma ação anulatória lá no prazo decadencial do artigo 178, 4 anos para a propositura da ação anulatória, mas recai sobre psique, e aí leia a partir do artigo 138 do Código Civil, e você não pode confundir com o vício redibitório do 445 do Código Civil do 441, perdão, ao artigo 446. Só para recapitular e corrigir nesse vídeo do que não cai, despenca na prova. Do 441 ao 446 do Código Civil. Chegamos então a mais um vídeo do que não cai, despenca na sua prova.